Hebreus capítulo 12. Eu queria que você pegasse um bloco de notas aí, abrisse seu celular e pudesse anotar o que Deus vai falar com o seu coração hoje à noite. Pudesse anotar aquilo que Deus vai trazer à sua memória, as transformações que você precisa viver, porque se de tudo que eu falar nada de servir, pelo menos anotar Hebreus 12 e o texto vai mudar a sua vida. Amém? Amém? Nós cremos que a palavra de Deus pode transformar a nossa vida. Amém? Amém? Boa, gente. O Espírito Santo tem falado muito conosco hoje. Eu sei que vai falar muito. Tudo que nós estamos e vamos viver juntos aqui. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Nós vamos ver os versículos 1, 2, 3. Então você pode deixar ela aberta aí nesse texto. Queria ler o texto com você e depois nós vamos orar juntos. Hebreus capítulo 12, versículos 1, 2, 3. Quem achou, diz achei. Eu espero que todo mundo tenha achado. Hebreus capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso, ou deixando todo o peso, e o pecado que tão de perto nos assedia, ou que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, ou não da vergonha que era passar a cruz, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando a vossa alma, ou para que vocês não se cansem nem se desanimem. Queria que você fechasse seus olhos e nós vamos orar juntos. Deus, muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado porque nós cremos que ela é viva e eficaz, muito obrigado porque nós cremos que ela pode transformar a nossa vida. Fala ao nosso coração hoje à noite, traga a nossa mente, a nossa memória, aquilo que nós precisamos alinhar ao seu coração, colocarmos diante do Senhor. Vem sobre nós, Espírito Santo, eu clamo, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra, Deus tem ministrado ao meu coração nos últimos dias, porque ela faz inferência a uma corrida, e especificadamente uma maratona. Essa maratona surge de uma lenda grega lá atrás, de um cara que saiu para dar uma notícia de uma cidade que chamava Maratona, uma muralha, e surge essa lenda. A corrida oficial maratona tem mais ou menos 42 quilômetros, aproximados 42 quilômetros. Então é uma corrida bem longa. Eu queria que você mantivesse na sua mente a ideia da maratona durante toda essa mensagem, durante os 3 versículos que nós vamos aprender e estudar um pouco juntos hoje. Eu queria que você mantivesse na sua mente fresca a ideia de uma maratona, uma corrida longa de 42 quilômetros. Primeira coisa, o texto, se você olhar para a sua Bíblia, vai dizer assim: portanto, também nós. Esse comecinho do versículo traz para mim, traz para você, que o autor está dizendo para nós, se você voltar na sua Bíblia, o capítulo 10, ele vai fazer, o finalzinho do capítulo 10, algumas advertências de como eu e você temos que viver. O capítulo 11 de Hebreus, ele vai trazer para nós uma série, um número de homens e heróis da fé. E o autor, nessas 2 primeiras palavras, ele se coloca junto com a gente nessa corrida. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você é que a corrida, todo mundo está na corrida. Quem está vivo está correndo. Se enquanto você não morrer, você está na corrida da vida, no jogo da vida. Enquanto você estiver vivo, você está correndo essa corrida, essa maratona da vida. E o primeiro tópico, a primeira coisa que eu queria que você pensasse comigo é o que diz ali, Hebreus 12. Nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Nessa corrida, eu e você precisamos correr juntos. Essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse. Nessa corrida, que é a corrida da vida, da sua vida, a minha vida, nós precisamos correr juntos. E essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse, correr juntos. Essa tão grande nuvem de testemunhos que o autor fala aqui é a gigantesca lista de heróis da fé que ele acabou de falar no capítulo 11. E estar rodeado de tão grande nuvem de testemunhas traz às vezes para nós o sentimento, eu não sei se você já leu esse texto, mas eu já li esse texto com a ideia de, nossa, eu estou rodeado por um monte de gente que está olhando para mim e para a minha corrida. Para a forma como eu vivo,
para a forma como eu lido com a vida, para a forma como eu lido com as dinâmicas da minha vida. Mas o texto traz para nós que essas pessoas, esses homens e essas mulheres, esses heróis da fé, que estão descritos no capítulo 11, eles estão olhando para nós como quem dizendo, eu vivi isso, eu passei por isso, e você pode vencer a sua carreira. Como alguém que experimentou e viveu o mundo e a realidade do reino espiritual, do reino de Deus. Então a primeira coisa que eu queria que você pensasse é, você precisa correr essa corrida junto com alguém. Não só olhando para essas pessoas, para esses heróis da fé, para esses caras que já viveram, já morreram e deixaram para nós um legado de experiências. Mas quem são as pessoas que estão perto de você, que correm com você? Pense aí, quem são as pessoas que correm junto com você? Correr junto quer dizer que você não vai ter o problema da solidão durante a sua carreira, durante a sua corrida, a carreira que foi proposta a você. Porque correr junto quer dizer que eu vou ter alguém com quem me abrir. A nossa igreja, ela acredita muito no discipulado. E às vezes dá certo, às vezes não dá, porque nós somos seres humanos, todo mundo falha, certo? Certo? Certo. Mas nós acreditamos na ferramenta do discipulado. O que é isso? É quando eu tenho alguém que pode me aconselhar. Eu tenho alguém com quem eu posso me abrir. Eu tenho alguém com quem eu posso confessar os meus pecados. A Júlia falou disso semana passada. Eu tenho alguém com quem eu posso falar das minhas mazelas, dos meus erros, dos meus problemas, dos meus sonhos. Alguém que vai olhar para mim e vai acreditar nos meus sonhos. Nós acreditamos na corrida que se corre junto. Correr juntos. Essa é a primeira coisa que eu queria que você pensasse. E uma das coisas que nós temos como ideal e nós queremos que a nossa juventude viva é, ninguém vai entrar aqui e sair daqui sem ter uma experiência real com Deus e uma experiência real com as pessoas. E correr junto, além da grande nuvem de testemunhas que está lá olhando para nós, nos dando experiência, trazendo para nós o entendimento de como nós devemos ver, nós temos pessoas que estão aqui conosco, que podem correr conosco essa corrida. E eu queria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado, nós vamos orar juntos agora. Porque eu creio que, como o Rômulo acabou de dizer, a oração tem poder. E nós vamos orar uns pelos outros. Talvez você não conheça a pessoa que está do seu lado. Meninas, juntem aqui, ó, com o Nicão. Vamos ficar ninguém sem pegar na mão. E eu queria que você, se você não conhece a pessoa que está do seu lado, você vai perguntar o nome dela. E você vai orar por ela. Você vai orar pelos sonhos, pelos problemas, por mais que você não conheça. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo nos revela coisas que nós não sabemos. Então eu queria que você orasse agora. Nós vamos orar juntos. Amém? Porque nós acreditamos na corrida que se corre junto. Deus, nós estamos aqui juntos agora, orando uns pelos outros. Clamando ao Senhor para que a provisão do Senhor venha para a pessoa que está na nossa direita. Para que a provisão do Senhor venha para a pessoa que está na nossa esquerda. Nós, como juventude, como igreja, cremos numa corrida que se corre de mãos dadas, se corre juntos, Deus. Eu peço em nome de Jesus que a bênção do Senhor venha sobre a nossa vida e a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Que nós possamos entender o valor de orar uns pelos outros, o valor de ter alguém que caminha próximo de nós, o valor de ter alguém que pode nos ouvir, alguém que nós podemos ouvir também. Em nome de Jesus, Deus, vem sobre nós. Amém. Amém. Nós cremos nessa corrida que se corre junto com alguém. Outra ferramenta que nós temos é a célula, ou o pequeno grupo. Quantos aqui participam de uma célula, ou um pequeno grupo? Levanta a mão aí. Levanta mais alto. Levanta mais alto um pouco. Você que não participa, tem um monte de gente aí que você pode se enturmar, galera da sua idade. O que é o pequeno grupo? O que é a célula? Relacionamento. Relacionamento. Fala comigo, relacionamento. Fala comigo, relacionamento. A corrida é muito mais fácil quando nós nos relacionamos. Deixa eu dizer uma coisa para você, a célula é muito mais do que o roteiro que você leva. Ou o estudo expositivo que você dá. A célula é muito mais do que o louvor de meia hora que você faz. A célula é relacionamento. Relacionamento. Às vezes não deu para fazer o roteiro, é relacionamento, gente. Então, você precisa se relacionar, a corrida vai ser muito mais fácil quando você se relaciona. A igreja é um ambiente para a gente correr a corrida juntos. Hoje, eu e a Giovana, a gente foi nas bodas de ouro dos avós do Rômulo. Foi uma experiência muito massa. Ano passado eu fui na bodas de ouro dos meus avós. Hoje a gente foi na bodas de ouro dos avós do Rômulo. E é muito legal porque
O casamento de 50 anos, com certeza, foi uma carreira, uma corrida que foi corrida junto. Só que no trajeto para ir para lá, foi muito engraçado, porque a gente colocou o endereço, e o endereço era Estado da Graciosa 555, só que tinha o nome da associação que era, e eu não pus. Só pus lá, Estado da Graciosa 555. Cara, a gente foi bater lá em Morretes. Daí o GPS falou, você chegou ao seu destino. Daí era mata, assim, daí tipo, já tinha dado 1 hora de carro, descendo a serra inteira, eu tava 10 km de Morretes. Daí eu falei, cara, a gente errou o caminho. Tipo, tava na cara, né? Só que na ida, eu tava muito pistola, eu tava muito bravo. Porque eu falei, cara, não pode ser, eu não gosto de chegar atrasado nas coisas. Eu não gosto, eu fico irritado, eu fico chato. Eu não gosto. E aí, a Giovana dando risada, para, tá tudo certo, não sei o quê, tudo bem e tal. E eu, cara, muito bravo, irritado com ela, culpa tua, não sei o quê. Você que conhece Curitiba, não sei, já jogando a culpa, né? Síndrome de Adão, já vai, a culpa é tua. Essa mulher, Deus. E pistola, muito bravo. Só que daí quando chegou lá, quando eu vi que era o lugar errado, eu falei, lugar errado mesmo, é nóis, vamos voltar. Aí quem ficou pistola foi a Giovana. Na volta, a Giovana, agora também, vamos ter que voltar 1 hora, e não sei o quê. E eu dando risada e bravo. Eu dando risada e ela brava, né? Mas o que foi engraçado, e ela ficou mais brava ainda, porque quando a gente voltou, eu falei, cara, olha a ilustração da mensagem, é isso. A gente erra o alvo às vezes, daí ela, isso tudo é mensagem. Eu, ai, cara, não. Mas é que falei, aí ela, certo, Deus trouxe a gente aqui só para isso. Eu falei, não, é que também dá para usar, né? Mas, preste atenção, correr a corrida junto é ter alguém do seu lado que quando você tá pistolito, cadê o Marco? Tá, freio. Quando você tá bravo, quando você tá nervoso, tem alguém do seu lado que vai poder dizer, ei, calma. Calma, isso é relacionamento, isso é correr a corrida junto. Então, quando eu queria que você anotasse aí que a primeira coisa desse texto que Deus falou ao meu coração, e eu espero que Deus fale ao seu coração, é: eu e você precisamos correr essa corrida da vida juntos. Amém? Amém. Amém? A segunda coisa, olha para o seu texto, no versículo número 1 ainda. Ele diz assim: desembaraçando de todo peso. Põe na sua cabeça aí a visão de uma maratona. E o texto vai dizer desembaraçando de todo o peso. Quando eu penso em desembaraçando de todo o peso, eu penso num atleta que vai correr 42 quilômetros, ele vai de preferência com o shortinho da Xuxa, lembra aquele shortinho assim? Curtinho. Com uma camiseta bem levinha, que agora tem camiseta que pesa não sei quantas gramas e não sei o quê para corrida. Um tênis que é gramas, muito leve também, tipo, nossa, última tecnologia. Por quê? Porque ele não quer levar peso. Eu e você, na corrida da nossa vida, diversas vezes a gente carrega pesos que são desnecessários para a nossa carreira. Eu estou falando de uma maratona, a gente lembra? 42 quilômetros. Eu não estou falando de um levantamento de peso, que o cara tem uma explosão ali. 42 quilômetros correndo. Eu corro 5, já estou... Sabe aquela dorzinha que dá embaixo aqui? Então. Mas a corrida da vida, a corrida que eu e você estamos correndo todos os dias, nós precisamos nos livrar de todo o peso. Quando você olha para Mateus 10, 9, 10, Jesus está ensinando aos discípulos a não levarem peso. Quando Jesus envia-os de 2 em 2, Jesus disse para ele, leva uma sandalinha só, a bolsinha ali, pouca coisa. Jesus estava desestimulando aqueles homens a caminharem na tendência natural da vida, de serem acumuladores de bens e coisas. E não só isso. Jesus, depois a gente vai ver um pouco mais para frente, estimulando as pessoas não só coisas materiais, mas o que nós carregamos dentro de nós. Quais são os pesos que nós carregamos? Que não são pecados, mas que são pesos que fazem com que a gente, que impede a nossa caminhada. Quais são os pesos que você carrega? Pensa numa mulher grávida, minha irmã está grávida, ela vai ganhar uma bebê daqui a pouco não, uns dias aí. Mas, tipo, a gente viu eu não vi ela grávida ainda, mas porque eu não fui para lá. A gente viu o FaceTime essa semana. Cara, a barriga dela tá, tipo, muito grande. Aí a gente perguntou, até tá difícil para amarrar o tênis, porque, cara, imagina, 9 meses atrás estava normal, agora 9 meses tá, tipo... Ela falou, não dá, tem que amarrar de lado, o cadarço fica meio pro lado. Mas pensa nisso na sua vida. Quais são os pesos que você carrega que te atrapalham na caminhada?
Por exemplo, eu li um livro esses dias que eu recomendo muito, chama Visionário, do Andy Stanley. E ele fala sobre Neemias. O livro todo é sobre Neemias. Em determinado momento da história de Neemias, se você não conhece, só quero te contextualizar, ele estava construindo um muro para reconstruir os muros de Jerusalém. Só que teve uma ameaça de guerra. Durante a construção, ele estava com uma espada e construindo o muro. Deu espada para todo mundo e construiu o muro. E uns homens chegaram lá para distrair Neemias. E eles disseram, a gente precisa falar com você e tal, não sei o quê. E Neemias disse uma frase que é assim, estou executando um grande projeto, não posso descer. Estava no muro. Estou executando um grande projeto, não posso descer. Sabe o que Neemias fez? Ele entendeu o que era necessário para aquele momento. Talvez descer e ir lá seria um peso para ele. E atrapalharia o projeto que ele estava construindo, a visão que Deus tinha dado para ele. Mas às vezes eu e você ficamos entre dúvida entre o que é bom, o que é mal, o que não é, o que a gente pode, não pode, e a gente acaba carregando coisas desnecessárias dentro de nós. A gente se atrela a relacionamentos desnecessários. Já parou para pensar nisso? Que de forma intencional você se associa com pessoas que são o correr junto, você corre junto com pessoas que só te puxam para trás. Já pensou nisso? Sabe um peso que Deus trouxe ao meu coração, que muita gente carrega e faz com que a nossa corrida seja difícil demais? É a orfandade. Já pensou nisso? Já pensou que o fato de você não entender de quem você é filho, não estou falando dos seus pais aqui, mas o fato de você não entender que você é filho de Deus, faz com que você carregue um peso muito pesado. Porque aí a sua vida fica sem sentido, sem propósito. E você bate ali, bate aqui, bate ali, bate aqui. E nada faz sentido porque você simplesmente não entendeu de quem você é filho. Então o meu desafio para você, além de nós corrermos juntos, você precisa correr sem peso. É uma corrida longa. Eu espero que você viva 100 anos. Eu quero viver bastante tempo. Quero fazer bodas de ouro também. Quero viver muito, mas para viver muito, de forma equilibrada, de forma saudável, eu e você precisamos entender de quem nós somos filhos e abandonar esse peso da orfandade. De que existe um pai que está olhando para nós e cuidando de nós. Amém? Amém? Amém. Outra coisa que o autor vai dizer para mim e para você, olha ali, ó, desembaraçando, soltando todo o peso, e do pecado, que tão de perto nos rodeia, ou que tenazmente nos assedia. Além de se ver livre do pecado, além de se ver livre dos pesos que nós carregamos, eu e você precisamos nos ver livre do pecado. O pecado que tão de perto nos assedia. Ele não faz uma classificação do pecado, enfim, se você for estudar esse texto, mas o pecado pode ser qualquer pecadinho que está ali na sua vida, que está querendo te tirar da rota. Você até acha que está correndo a carreira no rumo certo, mas está bem pouquinho assim. Só que daqui 50 anos você vai estar muito longe do que você esperava. O pecado, por exemplo, que o Satanás enganou a Eva, foi sutil. Tipo, come aí. Né? Não é bem isso que Deus falou. Foi a mesmo que o diabo falou com Jesus lá no monte. Jesus, a tua palavra diz isso. A palavra diz isso. Jesus tinha que conhecer a palavra para poder se munir ali da tentação e sair fora, vitorioso, graças a Ele. Mas eu e você precisamos entender que esse pecado que nos rodeia faz com que eu e você, se a gente cair nesse pecado, o que ele gera em nós? A morte. E aí a corrida, olha o que diz Tiago 1,5, ao contrário, cada um é tentado pela sua cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Sabe o que acontece quando você começa a carregar um peso? Quando você começa a carregar algo no seu coração, essa cobiça, esse orgulho, e o pecado começa a gerar morte em você, todas as suas falas começam a ser tristes, tudo é difícil, tudo é complicado, a sua boca só serve para criticar a igreja, para criticar a liderança, a sua vida é amarga, os seus relacionamentos são péssimos, os seus comentários são pessimistas. Por quê? Porque dentro de você existe morte. Entende? A corrida que você está correndo emana de você, porque já naturalmente emana de você morte. O Dieguinho diz, todos pecaram e foram destruídos, estão destruídos da glória de Deus.
Naturalmente, existe em nós uma demanda de morte. Mas aí existe um homem chamado Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, que morreu na cruz e ressuscitou para que existisse vida em nós. Então, a partir do momento que eu deixo de carregar o peso, e essa cobiça deixa de existir em mim, eu começo a carregar uma fonte de vida em mim. Isso precisa influenciar as minhas palavras. Por mais que eu não concorde, isso precisa influenciar as minhas ações, porque a vida existe e habita em mim. Amém? Então o meu desafio para você, além de nós corrermos juntos, além de nos vermos livres dos pesos e coisas e amarguras, nós precisamos nos ver livres do pecado. Porque a vida precisa habitar em nós. É óbvio que enquanto nós estivermos aqui nessa terra, a nossa natureza carnal vai puxar o pecado para perto de nós. E é difícil mesmo. É a santificação, do já e ainda não. Eu já sou santo, mas eu estou em um processo de santificação. Então, o processo da carreira da vida, de correr essa carreira, que você está correndo, eu estou correndo, todo mundo que está correndo, nós precisamos correr gerando vida através de nós. A palavra de Deus diz que existe um rio que corre do trono de Deus, e por onde esse rio passa, ele leva vida, ele gera vida. Esse rio precisa fluir em nós e através de nós. Porque enquanto eu e você carregamos peso, carregamos o pecado não confessado, carregamos as angústias sem contar para ninguém, sem compartilhar, sem abrir o nosso coração para Jesus, a gente corre uma vida pesada. E a gente vive batendo cabeça. E nenhum desejo sacia o nosso coração. E nada nos enche. Por quê? Porque eu e você precisamos gerar vida. Uma corrida que gera vida. Amém? Amém? Outra coisa que o texto vai dizer para nós ali, eu queria que você olhasse. A gente vai correr então juntos. Nós vamos correr nos livrando do peso. Nós vamos correr nos livrando do pecado através da vida que pode habitar em nós. Nós vamos correr essa carreira, essa maratona da vida, com perseverança. Repita comigo, perseverança. Diga de novo, perseverança. Correr com perseverança é correr entendendo que as frustrações da minha vida elas não podem ditar o ritmo da minha caminhada. Se você olhar para as maratonas hoje, a maioria dos campeões tem mais de 35 anos. Faz uma pesquisa lá depois. Por quê? Porque falta nos jovens o entendimento de que é preciso ditar um ritmo que vai ser necessário para chegar até o fim. Diferente, por exemplo, de qualquer outro campeonato, talvez, que tenha mais explosão. O cara, ele aposenta muito mais rápido. Você tem o Boltzão lá. 9,58 segundos em 100 metros. Cara, é muito rápido. Mas será que ele consegue manter 9,58 segundos em 42 quilômetros? Quer dizer, 100 km por hora em 42 km? Não dá, né? É aquela explosãozinha ali, ó. Então, a carreira da vida precisa ser corrida por mim e por você com perseverança. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Romanos capítulo 5. Quero ler um texto com você. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Deus sempre fala muito ao meu coração com esse texto. O texto diz assim: não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque a tribulação produz a perseverança. E a perseverança produz a experiência, ou um caráter aprovado. E a experiência produz a esperança. Vamos todo mundo junto? Eu sei que você é capaz. 5:3. Perdão. Vamos lá. Se você não decorou esse versículo ainda, eu te desafio a sair daqui com ele decorado, junto com Hebreus 12, 1, 2, 3. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência, ou um caráter aprovado, e a experiência produz a esperança. Sabe o que acontece na sua vida, na minha vida, na carreira da nossa vida, quando nós não nos gloriamos na tribulação, e a tribulação não produz em nós perseverança? Presta atenção nisso, quando a tribulação não produz em nós perseverança, nós não adquirimos experiência.
Ou seja, você nunca vai adquirir maturidade e experiência enquanto você não perseverar. Toda vez que chega um problema, você... Toda vez que chega uma dificuldade, você não vai ser perseverante, não vai adquirir a experiência ou um caráter aprovado. Não adquirindo a experiência, você não vai ter esperança de que existe algo muito melhor do que o que a gente vive hoje. Porque você não perseverou, porque você não adquiriu experiência, você não tem esperança. Está escrito aqui. Eu vou ler de novo para você. E não somente nisso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a perseverança. Perseverança, experiência. Experiência, esperança. Então, se você não perseverar na tribulação, você nunca vai alcançar a maturidade, alcançar a experiência, um caráter aprovado. Se você nunca resiste à tentação de assistir pornografia, como você vai adquirir experiência? Se você nunca resiste à tentação de frear no sinal vermelho, como é que vai ser a sua autoridade moral? Vai para onde? A mentirinha que você conta no trabalho, o horário errado que você põe na sua ficha ponto. É difícil, né? Como é que a gente vai adquirir a experiência e a esperança de que aquilo que nós vivemos é só uma sombra daquilo que nós vamos viver um dia? A carreira que nos está... Olha para a sua Bíblia aí. Essa carreira que a gente corre junto, a carreira que a gente corre nos livrando do peso, do pecado, a carreira que nós corremos com perseverança. É a carreira, olha para o finalzinho do versículo número 1. A carreira que nos está proposta. Quando nós vemos uma grande nuvem de testemunhas, nós pensamos no discipulado, nós pensamos nas coisas que as pessoas podem fazer por nós. Nós olhamos para a carreira de outras pessoas. Nós precisamos entender que a carreira nos está proposta. Eu tenho a minha carreira e a Amanda tem a carreira dela. O Rômulo tem a carreira dele, o Pedro tem a carreira dele. Cada um tem a sua carreira, a sua corrida, a sua maratona. Você não pode querer correr a maratona, corrida do seu amiguinho. Não vai dar certo. E você também não pode atrapalhar o seu amiguinho de correr a maratona dele. A vida dele. Então, o meu desafio para você hoje também é que você entenda qual é a carreira que Deus propõe no seu coração hoje. Qual é a visão de Deus para o seu coração hoje? Qual é a visão que Deus tem para você, para a corrida da sua vida hoje? Qual é a sua carreira? Qual é a sua corrida? Pergunta para o amigo do seu lado aí, qual é a sua carreira? Qual é a sua corrida? Pergunta para ele. Quando nós não buscamos a perseverança, nós não alcançamos a maturidade, a gente não consegue entender qual é a nossa carreira. É difícil demais a gente entender. E às vezes você, independe da idade que você está, você precisa entender qual é a carreira que Deus propôs para você hoje. Qual é a corrida que Deus está propondo para você hoje. E eu queria agora que você prestasse muita atenção na próximo tópico aí, versículo de número 2. Olha para a sua Bíblia aí. Lê o versículo 2 aí no seu lugar. Hebreus 12, versículo número 2. Lê aí o texto, versículo 2. O texto vai dizer assim, ó, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual em troca da alegria que estava proposta para ele, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha ou da ignomínia, e está assentado à destra de Deus. Sabe qual é o nosso alvo maior? É Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o pioneiro, ele foi o primeiro. Ele é o primeiro e o último, ele é o alfa e o ômega. Ele é e sempre será o autor e consumador da nossa fé. Você precisa entender que existe um alvo, além dos alvos que você traça durante a carreira da sua vida. Existe um alvo que vai nortear todos os outros. Uma das primeiras mensagens que eu preguei, eu morava no Mato Grosso do Sul. E meus pais são pastores lá, há 30 anos. E uma das primeiras mensagens que eu preguei lá, não foi ruim, assim, mas foi bem estranho, assim, sabe? Eu ouvi um sermão depois do meu pai, me ajudando a entender. Só que ela se chamava Desapega desse sonho. E
era a ideia de que eu às vezes me agarro tanto aos meus sonhos que eu esqueço que existe algo maior. E esse texto, quando ele fala sobre isso, para a gente ter como alvo da nossa carreira Jesus, é exatamente isso. É entender que, apesar dos alvos que você estabelece aqui, das carreiras que você corre de curta distância, existe um alvo muito maior que vai nortear a escolha dos seus alvos aqui e agora. Existe um alvo muito maior, que é a esperança de tudo aquilo que nós vivemos aqui como sombra daquilo que nós vamos viver um dia. Cada alvo que você estabelece aqui, cada luta que você vive aqui, cada batalha que você vive aqui, cada bênção que você recebe aqui, é a sombra de tudo aquilo que nós vamos viver um dia. Amém? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. E eu queria que você pensasse sobre isso. Quando você olha para o alvo que é Jesus, quando você olha para esse alvo que é maior, como é que está a sua visão? Está embaçada? Está nebulosa? Está complicada? Está difícil de enxergar? Porque a sombra de tudo que você construiu aqui está tampando aquele alvo. E aí você se apega só no casamento. Porque o meu alvo é o casamento. Porque o casamento. Que é casamento. Não, porque o meu alvo é a minha vida profissional. É minha vida profissional, meu trabalho, minha carreira profissional. E daí você morreu. E daí? C.S. Lewis vai dizer que existem 3 tipos de pessoas. As tolas são aquelas pessoas que buscam encontrar em qualquer lugar, qualquer coisa, vão de festa em festa, de relacionamento em relacionamento, e essas são as tolas. Existem as pessoas, ele fala sensatas, entre aspas, desiludidas. São aquelas pessoas, não, eu já sou maduro, eu já sei que arco-íris não existe, eu já sei que o poço de ouro lá no final, o baú de ouro não existe. Sonho é coisa de gente jovem, eu estou acomodado, eu estou bem aqui, já conquistei, já batalhei. E ele diz que essas pessoas estariam certas se nós não vivêssemos eternamente. Porque nenhum desejo desse mundo vai saciar o seu coração. Nenhuma verdade desse mundo vai saciar o seu coração como Jesus pode saciar o seu coração. Como o Espírito Santo pode encher o seu coração. E aí, na caminhada, na corrida, na carreira, na maratona, quando eu olho aquele alvo, eu tenho como que um refresco na minha alma, dizendo para mim, eu venci o mundo. Você também pode vencer. As frustrações que você carrega, você não precisa carregar mais. As decepções que determinam e ditam o seu andar hoje, não precisam mais ditar o seu caminhar. Porque o autor e consumador da nossa vida, o nosso modelo Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, olhando firmemente para Ele, eu posso viver essa vida de forma equilibrada. Eu posso viver essa vida de forma saudável e cheia do Espírito Santo. E o versículo de número 3, ele diz mais uma vez, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, ou desmaiando em vossa alma, ou não se cansem, não se fatiguem. Quais são os alvos que você tem estabelecido na sua vida? Eu estabeleci alvos que pareciam saudáveis e não eram. Meu pai foi um alvo na minha vida durante um tempo. Assim. Eu era moleque e eu falava, caraca, velho, eu quero ser igual ao meu pai. Hoje eu ainda quero. Mas eu colocava ele num pedestal, nossa, mesmo os erros que ele cometeu, as coisas que ele viveu, eu quero ser igual a ele. Não os erros, mas o caráter de reconhecer os erros. Só que um dia Deus disse assim para mim, beleza, isso pode ser um alvo para você. Mas existe um alvo atrás desse alvo que é muito maior que esse alvo. E esse cara é Jesus. E às vezes o alvo da sua vida é o seu trabalho. Às vezes sei lá, não sei. Mas eu queria que você colocasse o seu coração hoje no lugar certo. Para entender como é que você tem corrido a sua carreira nesses dias. E a última frase do versículo, ele diz o seguinte. Para vocês não se cansarem e não se fatigarem. O antídoto para eu e você não desanimarmos e não nos cansarmos é estabelecermos o alvo certo. O antídoto para eu e você gerarmos vida através de nós é estabelecermos o alvo certo.
O antídoto para que eu e você possamos nos desapegar do peso, nos desapegar das mazelas, das angústias, da orfandade, da decepção de um relacionamento, é olharmos para Jesus. É olharmos para o alvo, para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que é santo, aquele que é justo, aquele que é verdadeiro. Isso faz com que eu e você possamos desapegar dessas coisas. E começar a sonhar com a nossa juventude, com uma carreira que nós vamos correr juntos. Começar a sonhar com a sua vida profissional, uma carreira que você vai correr na sua vida ministerial, profissional, uma carreira que você vai correr nos seus relacionamentos. Quem são as pessoas que você vai se ligar? Quem são as pessoas que você vai se aliançar? O que Jesus quer de você hoje é alinhamento da carreira que você está correndo. Você está correndo uma carreira. Pode ser uma carreira que você está se rastejando, pode ser uma maratona que você está correndo na bolsa de alguém, sendo peso para alguém, está na mochila de alguém, sendo peso. Pode ser uma maratona que você está correndo freneticamente, achando que ela só tem 100 metros. E vai, daqui 5 minutos, tudo que você achou que você viveu com Deus, você não teve maturidade para buscar firmamento em nada, e daí Deus fala um não para você. Mas Deus, eu experimentei, eu senti, eu vivi, e você não construiu nada. A sua casa estava na areia. Você ergueu ela tão depressa que nem viu o fundamento que estava ali, que era areia. Então, meu desafio para você hoje, para você não desanimar na corrida, para você não se fatigar durante a corrida da sua vida, porque eu espero que você viveu muito tempo, é você estabelecer o alvo certo. É você buscar auxílio nas pessoas que estão perto de você, nas pessoas que podem te ajudar. É você entender que essa corrida a gente precisa tirar o peso. Uma associação que os teólogos fazem nessa parte do peso, pensa em um maratonista, um corredor com um lençol em volta dele. É difícil demais correr, velho. Não tem como. Esse peso que você carrega hoje, você precisa deixar de lado. Talvez é um vício que você está lutando sei lá quanto tempo. Talvez é um problema que você lida, sei lá, a mentira, é o que você carrega. Ou é a falta de perseverança, a sua pressa demais. Os apressados dificilmente aprendem os princípios para encontrar o êxito. Porque é muito rápido, a gente quer tudo muito rápido, a gente quer ir logo, eu não quero errar, e a perseverança na tribulação? E a perseverança na santidade? E a perseverança na oração? A nossa geração foi muito taxada durante muito tempo como uma geração muito inconstante. Mas eu creio que Deus quer trazer constância para a nossa vida espiritual. Amém? Eu creio que Deus quer trazer maturidade para a nossa vida espiritual, para que todos os dias eu possa buscar e alinhar o meu coração àquele alvo. E parar de meninice, parar de falar como menino, pensar como menino e andar como menino. Porque Deus quer de nós maturidade. E a palavra diz que a sabedoria está às portas, e ela está clamando. Só você precisa falar, ei, eu quero. Só você pedir. Alinhe o seu coração hoje. O Espírito Santo quer trazer maturidade para o nosso meio, para a corrida que a gente está correndo junto. E aí, em vez de gerar morte, em vez das minhas palavras serem sempre pessimistas, em vez do meu olhar ser sempre crítico, em vez do meu olhar ser sempre depreciativo, de morte, eu vou começar a gerar vida. Gerar vida. Deus pode usar a sua vida para gerar vida na sua família, no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, em você mesmo. Chega de gerar indecisão, chega de gerar orfandade em nós e nas outras pessoas. Deus quer que nós geremos vida, e para isso eu preciso alinhar o meu coração ao alvo que é Jesus. É isso que Deus quer de você hoje, é isso que Ele quer de mim hoje. Sermos constrangidos pelo Seu Espírito Santo, sermos constrangidos pelo Seu amor, sermos constrangidos pelo Seu cuidado. E aí, por mais que a gente não tenha tudo que a gente queria ter, por mais que a gente não esteja perto da nossa família como nós gostaríamos, por mais que os nossos sonhos não estejam se realizando da pegada que a gente queria, eu tenho um alvo que traz segurança para mim, que traz força ao meu coração,